Quando a Bíblia fala sobre oração, fala obviamente sobre alguns tipos de oração. Nós estamos fazendo um propósito de oração lá na igreja de uma semana, né? Acabando de chegar em casa agora. E ali a gente se junta e cada um dobra o joelho ou fica sentado e ora, né? E a gente põe um louvor e quem quiser canta, e eu faço as orações ali, procurar puxar, né? Puxar as orações de uma forma para tentar encorajar as pessoas, né? Então você vê que no dia de Pentecostes tinha 120 pessoas reunidas orando, quando o Espírito Santo desceu, e ali eles foram cheios do Espírito, Pedro pregou, né? E 3.000 pessoas se converteram. Então existe esse tipo de oração que a gente tem que fazer, que é a gente se reunir em comunidade e a gente ora por nós mesmos, mas a gente está sendo encorajado pelos irmãos que estão à nossa volta orando junto conosco. Nós temos o mesmo propósito, o mesmo Deus, a mesma fé, um só Senhor, né? Então isso precisa ser feito. Então assim, eu sei que você pode entrar dentro do seu quarto e fechar a porta, como Jesus disse, e orar, que o Pai te atende. Atende sim, né? Mas você precisa tomar cuidado em dizer que só existe esse tipo de oração. Por que não? Por exemplo, existe oração que alguém vai fazer por você. Existem momentos que nós estamos tão fracos que a gente precisa de intercessão, de alguém orar por nós, né? Então isso assim é fundamental. Ao mesmo tempo que a gente precisa de orações particulares na nossa casa, a gente precisa também de orações junto com a igreja. A gente precisa disso, já a igreja precisa de oração. Alguém disse assim, quando a igreja ela começa a falar muito de oração é porque ela não está vivendo isso. Quando a igreja começa a falar muito sobre avivamento é porque ela não está vivendo isso ainda, né? Às vezes se perdeu num caminho. Então a gente ora a Deus e pede que Deus possa, né, vir de novo, resgatar de novo a graça dele, o primeiro amor sobre nós, né? Isso é fundamental. E C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, um cristão do século passado, ele disse o seguinte, ele disse que a oração não muda Deus, mas a oração muda quem está orando, e isso é verdade, sabe? Quando a gente entra em oração, muita coisa que a gente começa a orar, a gente começa a perceber que o próprio Deus vai tirando aquilo, e o nosso coração começa a orar por aquilo que é a vontade de Deus. Isso assim é demais, é maravilhoso quando isso acontece, né? Então, quando a gente começa a orar, Deus começa a tirar do nosso coração aquilo que não tem nada a ver continuar orando, e Ele começa a colocar as coisas aos quais nós temos que orar. Esse é o grande ponto, né? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo com orações vazias, né? E oração vazia Deus não responde. Tem um texto lá em Jó que fala sobre isso. Em João, Jesus disse que quando a gente orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, o Senhor vai responder, né? Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta é aberta. Se você pedir, Deus vai te dar o Espírito Santo. Então, sim, tem que ser algo feito segundo a vontade de Deus. Então, a oração é algo para a gente ter essa sincronização entre o que nós estamos orando e entre aquilo que é Deus, né? Que é a vontade de Deus, porque Deus não responde oração vaidosa, né? A Bíblia diz que aquele que ora para receber somente nos seus próprios prazeres, Deus não responde. Então, é necessário que a gente creia nisso. Então, busque orar. A oração é um meio de graça que Deus deixou, assim, não tem como expressar, sabe? Como é maravilhoso o tamanho do presente que é a questão da oração que Deus nos deixou. E ela é muito negligenciada, porque não é fácil orar. Quando você entra em oração, você está entrando num combate espiritual, sabe? É mais fácil ler a Bíblia do que orar, por exemplo. Porque a Bíblia você pode ler de uma forma intelectual. Conheço um monte de gente que não crê e já leu tudo, mais de uma vez. Mas orar, né, é uma coisa que quando você começa a dar dor na carne, sabe? Dar dor na nossa alma. Porque nós somos de carne e osso, e oração é algo que está além disso, é espiritual, né? Então eu queria deixar essa palavra e dizer, ore, busque orar, porque Deus quer isso de nós. Deus te abençoe.